convidar com muito carinho o meu amigo, o doutor Marcelo Frazão. Eu convido ele agora, então, para entrar com a gente aí. Ó. Olá, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Muito bem-vindo, bem-vindo. Maravilha. Olá, pessoal. Olá, César. Luciano, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma grande honra para mim estar aqui hoje, viu? Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. Olha, qual é o recado que gostaria de dar para o Brasil? O Brasil está na rua, o Brasil entendeu a mensagem, só que o brasileiro parece que ele não está ainda coeso, né? Um pede uma pauta, outro pede outra pauta, outro, né? Um diz que é aqui. Então o pessoal não está muito dividido. Eu acho que a gente tinha que unir o brasileiro para uma pauta única, né? O que de fato o brasileiro precisa fazer nesse momento? Então, explica para nós aí o que o povo brasileiro tem que pedir e qual é o único recurso que a gente tem nesse momento. Bom, vamos lá. Pessoal, então, muito obrigado de novo, Luciano, muito obrigado pelo carinho todo aí que você demonstra por mim e todos esses que me seguem também. Eu não tenho como retribuir tanto carinho assim. Eu já disse realmente que daria minha vida pelo presidente Bolsonaro, se fosse o caso, e não está muito longe disso acontecer com todos nós. Ou nós damos a vida por esse homem, que para mim realmente é um enviado de Deus. Eu sei que seu canal é um canal esotérico, que fala sobre as coisas espirituais. Então, assim, eu não sou um super religioso, eu sou religioso, né, tenho a minha formação religiosa, mas eu raciocino como um cientista, não utilizo a religião para explicar a vida. Que fique bem claro, eu uso a razão, não a emoção. E quando a gente fala de religião, de fé, a gente está utilizando a emoção. Mesmo assim, eu tenho plena consciência que o presidente Bolsonaro é um enviado de Deus para salvar esse país e, quiçá, o mundo. O presidente Bolsonaro é um ícone, é um farol para o mundo hoje. Nenhum país do mundo tem um homem da estirpe do presidente Bolsonaro com a capacidade que o presidente tem de mobilizar uma nação e de iniciar uma grande reviravolta desse domínio comunista no mundo. Então, assim, você pode me perguntando, e a gente vai conversando sobre o que você quer, mas eu, com certeza, daria a vida pelo presidente Bolsonaro, não porque eu sou um fanático, porque eu sou fã dele, porque eu tenho a plena consciência, já respondendo o que você perguntou, de como se salva uma nação que foi dominada pelo comunismo em 1985, que lá sim sofreu esse grande golpe conduzido pela mídia, que enganou toda a população do país, achando que nós íamos nos livrar dos militares malvadões, né? E aí iríamos colocar homens de bem no poder, quando na verdade colocamos inimigos de Deus, inimigos da vida humana, criminosos, terroristas comunistas, e foram esses homens que nós elegemos por 33 anos e que governam o país hoje. Então, o presidente Bolsonaro é uma única alma capaz de enfrentar isso, e, para mim, eu tenho plena convicção de que Deus enviou esse homem e cabe ao povo brasileiro aproveitar essa oportunidade. Se o povo não aproveitar, vai pagar com a vida, com morte, escravidão. Então, o que é importante? Você perguntou o que é importante. Eu criei um canal agora que eu não consegui inaugurar ainda, um canal chamado O Inimigo. Né? Você mostrou, Luciano, me permita, o nosso canal do Dr. Marcelo Frazão, que já foi praticamente destruído aí pela direita burra, aqueles traidores do presidente Bolsonaro, que o presidente apelidou de direita burra. Né? São muitos canais que a gente acreditava que eram bolsonaristas e não são. Ficou provado isso. Aí eu criei um outro canal chamado Direita TV News para tentar continuar dando as aulas, que tem mais de 1000 aulas lá e cursos que você mostrou. Todas de graça, eu não cobro nada. Nesse canal deve ter aproximadamente 1000 vídeos ou mais, porque nós tiramos alguns. São vídeos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, cada um. E são aulas importantes, modéstia à parte, então, obrigado, eu agradeço as suas palavras. Mas a gente criou o Direito à TV News para poder continuar o trabalho, porque esse logo tá parado, eu estou sem poder postar lá até maio. E aí, eu vou ficar com um só. Como eu vou ficar com um só e o pessoal me pede muito vídeo curtinho, eu criei um canal chamado O Inimigo, para poder explicar em 5 minutos, em 2, 3 minutos. Esse canal tem essa função, justamente isso. O objetivo é mostrar para a população quem é o inimigo. Se você vive num mundo onde você não sabe quem é o seu inimigo, você vai morrer. Se você vive numa selva, né, o leão, né,
o veado, a zebra, que vive na savana africana, eles sabem quem estão os inimigos. Se você não sabe quem é o inimigo, você vai perecer, e o brasileiro não sabe quem é o inimigo. O comunismo, o socialismo dominou o país de tal forma que a população hoje convive com ele como se ele não existisse mais. E isso foi proposital. O comunismo fez isso no mundo todo, tanto é que dominou agora a nação americana, que é a nação mais livre do mundo, dominou a justiça americana, como dominou a nossa. Então, assim, a percepção de quem é o inimigo é fundamental. Ou a gente entende quem é o inimigo, ou a gente não consegue combatê-lo, né? Exatamente, mas assim, aquela questão, o povo está motivado a fazer alguma coisa, só que o povo está um pouco sem liderança, eles não sabem se eles pedem A, B ou C, né? Então, qual é que é o pedido correto da população nesse momento? Qual é a bandeira que tem que levantar, escrever e botar faixas ali, né? Qual é que seria o correto? Qual é o tipo de o que eu estava dizendo agora, a gente, primeira coisa, identifica o inimigo. O inimigo está em todos os setores, dentro da imprensa, em canais de pseudo-direita, no YouTube. Então, vocês têm que identificar quem é o inimigo. O inimigo que está tirando vocês do foco principal, do objetivo principal, que é identificar e combater esse inimigo. Como é que você combate o inimigo que dominou o Brasil? Pedindo para os únicos que podem fazer isso. Não é o presidente Bolsonaro, como a direita burra faz, e cobra, como se ele tivesse esse poder. O presidente não tem esse poder. Ele foi, vocês já estão cansados de saber que ele foi totalmente limitado, e a função do presidente não é essa. O presidente não foi eleito para fazer intervenção nenhuma. E nem fui eu que criei isso, né, da minha cabeça, da minha cartola, como disseram. As pessoas falavam muito em intervenção militar para resolver o problema do país, né, e falavam tudo errado. Vários artigos, 142, AI-5, depois, há pouco tempo, 136, e agora o artigo 90. E aí eu vim, depois de uns 500, 600 vídeos no meu canal, eu falei, vou fazer uns vídeos explicando como é que se faz corretamente. E aí o pessoal reconheceu isso, viu que estava certo, e aí parece que agora, né, que eu sou um intervencionista. Não sou intervencionista, pessoal, eu sou bolsonarista, como eu disse. Para mim, essa oportunidade que Deus nos deu não vai acontecer novamente. Então, se a gente conseguir fazer com que o presidente tenha mais condição de governar o país ainda, ótimo, melhor ainda. Então, querem uma intervenção? Eu ensino como se faz. A maneira correta de fazer não é o povo seguir e citar artigo nenhum. Isso é a primeira coisa que o povo tem que entender. Né? A nossa Constituição foi escrita por esses inimigos que eu citei até agora. Então, eles escreveram a Constituição de tal forma que você tem que ficar procurando muito ali dentro para achar uma brechinha para mostrar para o povo que o povo pode fazer. E o povo não precisa disso. Basta que o povo vá para as ruas e grite o que quer. O que é que o povo quer? Assim como eu, quer o presidente Bolsonaro governando o país? Sim. Então, grite para quem pode mantê-lo lá e dar mais poderes a ele e acabar com os inimigos. Quem quer? São as Forças Armadas. Então, grite para as Forças Armadas. Queremos o presidente Bolsonaro no poder aonde ele está. Não interfiram no executivo, mas no resto da nação interfiram, né, façam essa intervenção e eliminem os inimigos em todos os segmentos da sociedade. Então, a maneira que eu encontrei bem simples para o pessoal entender é isso. O que vocês querem? Uma intervenção, uma ação militar, uma intervenção militar com o presidente Bolsonaro no poder. Aí, os inimigos, tanto da grande mídia, da direita burra, da esquerda, vem e dizem o seguinte: não, isso não está na Constituição, não existe, esse cara é louco. Então o povo é muito anterior a qualquer pedaço de papel, Constituição e artigo. Nem um pedaço de papel diz para o povo que o povo tem que fazer ou deixar de fazer. Então o objetivo dessa intervenção seria justamente criminalizar o comunismo através de uma Constituição nova que fosse anticomunista. Veja, tem 11 aí lá na Supremo lá, né, que o pessoal fala muito disso. Agora o pessoal conseguiu achar que a conclusão do pessoal... Primeiro, o povo acha que o problema do Brasil é corrupção, né, e não é. Corrupção é assunto de polícia. Quem cuida de corrupção é justiça, não são as Forças Armadas. Se você quer ajuda das Forças Armadas, é para acabar com o inimigo. O inimigo não é a corrupção. O inimigo é quem gera a corrupção, é o comunismo, né? Eu vou conseguir ler aqui agora.
Mas, enfim, a minha esposa pôs um negócio para uma pergunta aqui para mim, mas fácil você falar para mim. Diferença entre intervenção militar e intervenção federal. Ah, não, nós vamos chegar lá. Diferença entre intervenção militar e intervenção federal. Então é o seguinte. Bom, já respondendo então para a amiga, essa intervenção que eu falo, que o povo quer fazer, depende do povo, só do povo. O presidente não tem absolutamente nada a ver com isso e não esperem que o presidente venha, como se a gente fosse débil mental, venha e diga assim, não, olha, eu quero algum tipo de intervenção militar. Isso é a última coisa que um presidente pode falar. Né? Ele pode até concordar com a gente, mas ele jamais pode insinuar isso. Então, vira e mexe, tem um idiota falando, não, o presidente falou que não quer, mas é óbvio que ele tem que falar que ele não quer. Se ele falar que ele quer, ele é preso. Né? Então, a intervenção que o povo pode fazer, uma intervenção militar realmente para salvar o país, depende do povo. Então, a minha briga com os canais de direita era essa. Os canais têm que cobrar o povo, não o presidente Bolsonaro. O que eles fazem? Eles ficam procurando artigos na Constituição para apontar o dedo para o presidente Bolsonaro e cobrar dele as ações. E ele não pode fazer isso. Ele não pode. Então, a diferença entre uma intervenção militar com Bolsonaro no poder e as outras é que a intervenção militar para salvar o país, que mantém o presidente Bolsonaro no poder, depende do povo, exclusivamente do povo. O povo dá a ordem, obriga o presidente e ele aciona as Forças Armadas para fazer o que o povo quer. Uma intervenção federal, ou como é que chama a outra lá? O pessoal está perguntando muito. Intervenção federal, não, como é que é a outra que a gente falou, Luciano? Militar é Estado de Defesa. Estado de sítio, intervenção federal. Isso daí são coisas que estão dentro da Constituição, pessoal. É assim, para simplificar. Estado de sítio, Estado de defesa, intervenção federal. Resumidamente, é tudo a mesma coisa. O Brasil tem um problema. Está sofrendo uma invasão da Venezuela lá pela fronteira. Ou tem muita confusão, quebra-quebra, que o presidente avisou que vai acontecer. E vai acontecer porque o povo está morrendo de fome. Né? Então está uma confusão, um caos total, quebrando propriedade privada, invadindo comércio, saques em supermercados. O presidente tem autorização pela Constituição de chegar e falar, vamos fazer uma intervenção. Ele paralisa tudo o país, inclusive é bom lembrar que não pode votar as reformas que são importantes para o país. Então precisa ficar de olho no que os inimigos querem. Esse tipo de intervenção federal proíbe o presidente, o Congresso, de votar as reformas que precisam ser votadas agora. Então, esse caos é gerado pelos governadores de propósito, para que o presidente... Eles conseguiram impedir que o presidente não votasse as reformas durante o ano inteiro, e agora vão tentar de várias maneiras. E uma delas é pedir essa intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Basicamente é isso. Por exemplo, em situações de guerra, o país está sendo bombardeado, é estado de sítio, todo mundo fica em casa, você não pode andar na rua, as Forças Armadas controlam a vida, né? O próprio Congresso fica parado, só que nesse caso agora é o oposto, porque o povo está tendo a liberdade tirada. Então, até o Ministério Público está cobrando do presidente que ele utilize as Forças Armadas para oprimir o povo. E o presidente Bolsonaro já disse que não vai fazer. Ele diz claramente, o meu exército não vai ser utilizado para oprimir o povo. Então, se ele chegar a acionar esse tipo de intervenção, estado de defesa, 136, artigo 90, quer consultar o gabinete de segurança lá, né, o pessoal que cuida desses assuntos, vai ser para impedir que governadores e prefeitos continuem oprimindo o povo. Agora, esse tipo de intervenção não tem nada a ver, mas nada a ver com o que o povo vem pedindo lá atrás. Lembra que o povo falava de AI-5, 142? É porque o povo queria uma intervenção. Essa história de intervenção vem muito antes de lockdown, não é isso? Como é que chama? Que controla a vida do povo à noite, que foge toda hora. O estado de sítio, como é que chama? Não. Toque de recolher. Toque de recolher. Então, antes, até uns meses atrás, não tinha toque de recolher, nem lockdown, não tinha a porcaria da virose aí, também não existia. E o povo queria intervenção, não é isso? Aquela intervenção lá é para mudar o país como um todo. Militar entra, prende tudo quanto é comunista, começa do zero. Esse tipo de intervenção aí é o presidente que faz para resolver assuntos pontuais.
Então lá, vai lá, um governador que está oprimindo o povo aqui, ali, entendeu? Deixa o pessoal trabalhar, a polícia parar de perseguir, bater em idosos e senhoras. É isso. Pessoal, não tem nada a ver. Quando vocês mudam o foco desse jeito, vocês esquecem quem é o inimigo. O inimigo, né, o comunismo no Brasil, ele não tem medo de carreata, de buzinaço, de passeata, de trio elétrico, ele não tem medo de estado de defesa, de estado de sítio, nada disso. Intervenção federal. Então, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, depende do presidente Bolsonaro. E a intervenção que vocês querem, né, a intervenção com o presidente Bolsonaro no poder, essa depende do povo. Milhões de pessoas nas ruas, não importa o local que vocês estão. Não interessa se não dá para ir na porta do quartel, não vai para a praça, vai para a avenida, se é isso que vocês querem. Veja, a minha vontade, como eu sempre digo, a direita burra fala que eu inventei isso, né, tirei da cartola. Eu quero que algum cara da direita burra, algum filósofo, venha me convencer de que o que eu ensinei está errado. Eu disse simplesmente o seguinte: o povo pode fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e não precisa de nenhum pedaço de papel. Constituição nenhuma escrita justamente pelos nossos inimigos. Aí eu falo que para rasgar, escrever uma outra anticomunista, criminalizar o comunismo, a direita burra vem e fala, não pode. Como que não? Em 85, a mídia enganou o povo exigiu que os militares saíssem e colocou terrorista comunista no lugar. Imediatamente eles jogaram fora a Constituição e escreveram outra. Os criminosos que nos governam. Por que agora o povo de bem não pode jogar essa fora e escrever outra? Então isso é democracia, isso não é golpe, só um complemento. Isso não é golpe, isso não tem nenhum tipo de sanção econômica. Sanções econômicas é quando o presidente faz o que a direita burra queria que o presidente Bolsonaro fizesse. Ele acionar Forças Armadas para fazer a vontade dele, nossa, de meia dúzia de pessoas. E a vontade do presidente, a minha e a de vocês, de 100 mil pessoas que estão na porta do quartel, não interessa. As Forças Armadas não vão. Mas o povo já foi para a rua um monte de vezes. Não foi. Nunca foi para a rua pedir intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Nunca foi. Nunca foi. Então não adianta falar que foi. Vocês foram pedir lockdown e fim de... Como é que chama o negócio aí? Fim do horário aí. Como é que chama? Toque de recolher. Toque de recolher. Foi isso que vocês foram pedir. É isso que o presidente vai fazer. Vai acionar estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal para fazer o que vocês pediram. O presidente falou... Peçam e eu farei. Não é isso que ele falou? Peçam que eu farei. Vocês foram pedir o fim do lockdown e o toque de recolher para acabar. Emprego. É isso que o presidente vai fazer. Quando vocês quiserem que prendam todos os comunistas que estão na Globo, em todas as emissoras, todos os jornalistas, todo o Ministério Público, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, reitor, juiz, promotor, aí vocês peçam o que tem que ser pedido. Tá bom? Está claro? Não depende do presidente. A direita burra fala que é o presidente, o Alan, desculpa, não vou nem falar o nome desse pessoal, o Gengivudo mandou um áudio para um militar uns meses atrás, falando para o militar que era que o presidente acionar as Forças Armadas para cima do Supremo. Olha o nível do sujeito. Quer dizer, se o presidente faz isso, ele é preso, ele é tirado do poder por conspirar contra a nação. Então o presidente não tem esse poder. O presidente só tem esse poder quando o povo dá esse poder a ele. O povo obriga o presidente. O presidente é funcionário do povo. Deixa eu explicar uma coisa aqui, já que eu falo pra caramba, na história da virose e da porcaria da injeção, né? Não pode falar o nome certo. Então, aquela porcaria lá, daquele negócio que dá, que a gente tem que tomar cada virose. Um monte de gente agora fica falando, o presidente mudou, por que ele é atrás de comprar o necinho lá para dar no povo? Por que pode? Por que ele mudou? Ele não mudou nada. O presidente é como eu. Ele sabe que essa palhaçademia não existe, mas o povo quer, não quer? É o povo que manda e ele obedece. Ele não faz o que eu quero, o que vocês querem, nem o que ele quer. Ele faz o que a nação manda. A nação quer tomar porcaria, ele tem que providenciar. Se ele não providencia, ele é acusado de genocídio. Tá bom? Isso, maravilha. Assim, só para resumir assim, em 2 palavras. Então, qual é o título correto? É intervenção federal ou militar com Bolsonaro no poder? Nenhuma das federal, duas. Não. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Essa é a correta. Não é federal. Assim, o pessoal fala é federal. Não é federal. Não é federal. Não, federal. Quando você fala intervenção federal, é isso. É o estado de defesa, o estado de
fugiu a palavra. Esse estado de defesa. Estado de sítio, coisa e tal. Estado de sítio, e intervenção federal. Isso é o presidente que faz. Né? Essa outra que a gente ensinou é o povo. Essas outras. Essas outras, você fala, eu quero uma intervenção federal com o Bolsonaro no poder. Isso está tudo errado. A intervenção federal, o presidente já é federal. A intervenção federal já é o presidente Bolsonaro que faz. Não precisa do povo pedir. Ele faz. O povo pode falar assim, me ajuda, eu quero trabalhar, como o povo falou. E aí ele vai e faz a intervenção. O povo não precisa pedir. O povo, para simplificar, Luciano, o povo tem que entender o seguinte, o povo não precisa ser advogado. Vocês, na casa de vocês, vocês têm um advogado para ensinar vocês a cuidarem dos seus filhos? Não tem. E o país funciona do mesmo jeito. Você não precisa que o advogado, um jurista te diga ou cite a Constituição para você cuidar da sua família, botar comida e educar seus filhos. O país é a mesma coisa. Você não tem que entender de direito. Você tem que gritar o que você quer. O que é que você quer? Você quer voltar a trabalhar e não quer toque de recolher, não quer lockdown, é isso que você quer? Então grita, ele já entendeu. Aí ele faz a intervenção federal. Agora, a outra intervenção que a gente falou, que houve em 64, uma intervenção militar de verdade, aí são duas existem duas possibilidades. O povo gritar intervenção militar ou gritar intervenção militar com Bolsonaro no poder. São duas coisas completamente diferentes. Quando você grita intervenção militar, você está dizendo para os militares que você quer que eles assumam o controle do país. E não é isso que o povo quer hoje. Você quer uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Em 64, você intervenção para impedir que um presidente comunista assumisse o poder, certo? Então o problema era o executivo. Hoje não. O problema não é o executivo. O executivo está tudo certo. Foi eleito democraticamente, 80 milhões de votos, é o presidente que o povo quer. Então onde está o problema? Nos outros poderes e no resto da sociedade. Então a intervenção é para isso. Aí a direita burra vem e fala que não. Como não? Se em 64 foi para trocar o presidente, por que agora não pode ser para trocar lá o Supremo, trocar o Congresso, trocar o Ministério da Justiça, o Ministério Público? Pode, e o povo não precisa entender de direito. Você quer ser um ignorante em política? É trazer jurista e advogado para explicar como a política funciona. Política é o povo. Eu tenho uma tudo aparelhado. Política, as pessoas acham que política é Brasília, que a política é a sua vida. Se você ignora a sua vida, ignora a política, você está ignorando a sua vida, o futuro dos seus filhos. Política é a sua vida. Então, você tem que tratar a política como você trata a sua vida. Você não é obrigado a entender de nada. Quando você vai no médico, teu filho está morrendo, você fala, eu quero que salve o meu filho. Não é isso que você fala? Quero que salve o meu filho. Você não tem que entender de medicina para alguém salvar o teu filho. Então, você vai e grite, eu quero que salve o país. E o presidente entende. Só isso se você falar. Mas, se quiser ser mais claro, eu falo, então nós queremos a intervenção das Forças Armadas para que o presidente continue no poder e eles prendam o resto dos inimigos. Porque o inimigo não é corrupção, não é corrupto. Vou dar um exemplo, o Moro e o Deltan, que a direita burra falou todos esses 2 anos que queria no Supremo e na PGR. E eu falei, todo mundo acabou comigo, eles não podem instalar. Por quê? Eles não são corruptos. Porque o problema do STF não é porque são corruptos, é porque são comunistas. O Dória faz o que faz, não é porque é corrupto, é porque é comunista. Os governadores do Nordeste estão matando o povo, fazendo o que faz, porque são comunistas. Esse é o problema.